Olá a todos, bem-vindos. Nos encontramos no grande recomeço da nossa vida. Que oportunidade sensacional e maravilhosa que Deus colocou nas nossas vidas de poder mais um ano ter o mérito de chegar e nos depararmos com o recomeço da Sagrada Torá, da Torá Kedoshá. Nós nos deparamos mais um ano com nada mais, nada menos que Parashat Bereshit, a Parashá do começo, a Parashá de onde tudo começou e a Parashá que traz a nossa história até os dias de hoje. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Esse ano, depois de 11 anos que isso não acontecia, nós tivemos o mérito de ter uma semana inteira, de domingo até o Shabat, ou seja, 7 dias, para poder se preparar para essa Parashá. Normalmente, quando a festa de Simchat Torah que termina o Sefer Dvarim, ela muitas vezes cai na quinta-feira, a gente às vezes tem um dia para poder se preparar. Dessa vez, a Kadosh Baruch Hu, depois de 11 anos, fez de uma forma que a gente tenha nada mais, nada menos do que uma semana. E eu quero aproveitar essa oportunidade e falar para vocês algo muito importante. Não deixem escorregar das mãos de vocês uma mitzvah linda que a gente tem, que é a mitzvah de Shnai Mikra Vechat Targum, que é a mitzvah de nós, toda semana, lermos a Parashá 2 vezes o texto dela e uma vez com a explicação. Ou com o Tirgum Unkelus, que está em aramaico, que todos os Humashim eles se encontram, ou então a leitura do Rashi, o estudo do comentarista mais famoso, Rashi, que traz explicações impressionantes, e muitas vezes o Rashi fala, não sei. E muitas vezes o Rashi traz uma palavra como se a gente tivesse que entender, mas tem um mundo por detrás daquilo. Bechol Mikre. Sobre essa mitzvah está escrito que ela traz para a pessoa Arichut Yamim. Ela traz para a pessoa que os seus dias vão ser prolongados sobre a terra. Então, se é assim, pessoal, Parashat Bereshit é o Reshit, é o início de tudo. Não só o início da criação do mundo que a gente vai estudar, não só quando a área de Saitá Tova Volvechoshech al Penei Teom, que estava tudo uma bagunça e tinha uma escuridão, e não só isso, mas também é o nosso início, é o nosso recomeço, é a nossa oportunidade. É verdade que todos os anos a gente ganha ela, mas eu não tenho dúvida que esse ano específico, depois de tudo que a gente passou, depois de tantos desafios e que a gente ainda está passando, depois de tantas incertezas, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas que nos deixaram nesse mundo, Bereshit tem que ter esse ano uma conotação diferente para cada um de nós. Uma conotação de você falar She'echianu ve'kiemanu ve'igianu lasman hazeh. Deus, muito obrigado que eu pude chegar até aqui. E sobre essa questão do muito obrigado, a gente vai falar um pouquinho, não a questão de Hakarat Hatov, de reconhecer o bem, isso a gente já falou bastante no ano passado, mas hoje, como vocês podem saber, a Parashá Bereshit, a gente pode falar sobre ela anos e não terminar tudo. A gente pode falar sobre a criação dia a dia. A gente pode falar do porquê Deus começa contando sobre a criação do mundo, que é logo o primeiro Rashi da Parashá. A gente pode falar sobre a criação do homem, da mulher, do pecado. Het etzadat, o pecado da árvore do conhecimento, que até hoje nós sofremos as consequências, de acordo com muitos mefarshim. Mas hoje eu quero me ater com vocês num pecado que aconteceu na nossa Parashá, e eu quero mostrar ele. É difícil mostrar ele do lado positivo, mas eu quero mostrar para vocês algo fora do normal que a gente não se dá conta. Logo depois que Deus ele expulsa Adam e Havá do Gan Eden, e ele coloca eles, Nahon, fora do Gan Eden, para poder leovdar ou leshomrar, para poder guardar e para poder trabalhar a terra. Todos nós sabemos das consequências do pecado. A cobra, ela agora é um animal arur, ele é um animal maldito,
ele agora ia comer do pó da terra por todos os dias da vida, ele não precisava mais de Deus. A gente já falou sobre isso nos anos anteriores. A mulher agora ela teria dores do parto, e o homem, ele teria que suar sua camisa para poder ganhar o seu pão. Teria que suar a camisa para poder ganhar a sua parnúcia, o seu sustento. E logo depois disso, a Torá nos conta, apesar de que em Mugdam ou Meuchar da Torá tem discussão se isso aconteceu antes do pecado ou depois do pecado, a gente mais não vai entrar nisso. E de repente conta que Adão e Havá tiveram um filho. O filho primogênito. A continuidade, Deus deu para eles uma mitzvah, pro urvu. Cresçam e se multipliquem. Não só um filho, mas cresçam e se multipliquem. E aqui eles começam a cumprir a mitzvah de Hashem. Eles dão a luz a Caim, como nós vemos no início do 4º capítulo. Ok? E fala que ele... Por que o nome dele foi Caim? Vatomer kaniti ish et Hashem. Porque ele deu a luz a Caim, que ele falou, eu adquiri um homem com a ajuda de Hashem. Kaniti, Caim é de kaniti, de kinyan. É uma aquisição agora para a minha vida. É algo importantíssimo. É algo que vai ser o meu legado, é algo que vai ficar para a minha história. E no Pasuk Bet do 4º capítulo, no 2º versículo, está escrito que eles, mais uma vez, deram luz a outro filho, e o nome dele foi Hevel. Por quê? E estava escrito que o Hevel, ele era um roetzon, ele era um pastor. Vekain ayoved adamah. E o Caim, ele trabalhava a terra. A grande pergunta que a gente tem que começar a se fazer aqui é, por quê? Por que agora já tem que me falar que os dois são diferentes? Arei, Hevel, ele era um pastor. Ele cuidava dos animais. Caim cuidava do quê? Cuidava da terra. Ok? E é muito interessante que, justo para poder falar o que vai acontecer depois, a Torá ela trouxe para a gente dessa introdução. Por quê? Porque o Rashi fala para a gente o seguinte, pessoal. Por que teve que falar que Hevel, ele era um roetzon, era um pastor de ovelha? Então o Rashi fala que como a terra ela foi amaldiçoada, Hevel, ele deixou de trabalhar a terra por causa disso. A terra, ela teve uma maldição de Hashem. A maldição no sentido de que agora não vai ser tudo perfeito. Hevel, quando soube do pecado, ele falou, eu não quero isso. Eu não quero trabalhar a terra. Óbvio que eu preciso da terra, os meus animais precisam comer a terra, mas eu não quero isso. Ele se abstém de trabalhar a terra e passa a ser pastor de ovelhas, roetzon. Por isso que a Torá ela vai leadgish, ela vai pontuar esse fato, essa grande diferença que existe entre um e outro. Já Caim, não. Aí a ovelha da Mari trabalhava a terra, tudo normal. E todo mundo conhece a história que o Caim ele vem, ele traz Mipri Adamah Minchal Hashem, dos frutos da terra, um presente para Deus. Todos nós conhecemos os Midrashim que falam que ele trouxe o que estava no chão. Ele olhou, viu o que tinha, deixa aqui dar um presente para Deus. E Vehevel Evigamhu, e o Hevel também não trouxe. Mibchorot Sono Mechel Vehen, só que ele trouxe diferente. Ele trouxe do Bechor Tzon, dos primogênitos do seu rebanho, ou seja, algo que é importante. O primogênito tem sempre além de ter uma santidade muitas vezes, ele é muito, muito, muito importante. Não é uma coisa qualquer, é o primogênito, não é verdade? E aí, Vaisha Hashem el Hevel ve'el minchato. E aqui vem algo fora do normal. Porque quando Hevel, quando Caim ele vê que Deus ele aceita o Korban, a oferenda de Hevel, a Torá ela fala bem claro, ok? Que Deus, ele voltou para Hevel com a sua oferenda. Ou seja, ele falou, Hevel, o que você fez está legal, muito obrigado. Caim, o teu vai ficar para depois. Pessoal, e aqui a gente sabe o que acontece depois. Todo mundo sabe que Caim fica com raiva e mata o seu irmão. O primeiro assassinato da história. Logo a segunda geração, os filhos de Adão e Havá, que a gente esperaria que tivesse um comportamento totalmente diferente. Ele é um Kinyan Adam. Deu para esse filho o nome de Caim, porque, de novo, como a gente falou, Kaniti Ishet Hashem, porque eu adquiri ele. Deus ele me deu esse mérito.
E esse homem mata Hevel, mata o seu próprio irmão, ao ponto que o Midrash conta pra gente que como Caim não sabia como matar o irmão, o que ele fez? Ele furou o seu irmão no corpo inteiro como uma peneira. Assim fala o Midrash. Vocês conseguem imaginar algo desse tipo? Como ele não sabia de onde a Neshama, a alma, saía, ele começou a furar o seu irmão, até que ele viu que não tinha mais o que fazer. Só que, pessoal, eu quero trazer com vocês algo que a gente às vezes não se dá conta. E é por isso que todos os anos a gente tem que estudar a Torá. E tem que se aprofundar na Torá. E o que a gente já conhece, trazer mais um hidush, mais uma novidade. É exatamente por isso, olhem só o que a gente às vezes não se dá conta. Normalmente, a gente sabe que Deus dá para todos nós. Acabamos de passar por Elul, Yamim Hanoraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, dias grandiosos. Estamos prestes a entrar em Chodesh Cheshvan, ou Mar Cheshvan, o mês amargo de Cheshvan. Não tem festas, toda aquela alegria. A gente tem que levar ela, mas não tem nada que vai alegrar a gente tem que trazer essa alegria na nossa vida, é óbvio. E de repente a gente se vê com algo muito interessante, porque a gente falou bastante sobre Teshuvah, sobre o ser humano pensar na sua vida, sobre o ser humano lepashpesh bemassa, verificar o que ele fez e tentar mudar, e tentar fazer mudanças, obviamente, verdadeiras, mudanças reais para a sua vida, um passo pequeno, não nada muito gigantesco. Falamos muito sobre isso, não é verdade? E a gente aprende a Teshuvah, muitas vezes, sempre como algo, como a gente fala na expressão da Halachá Bediavad, algo posterior, não é algo a priori, não é algo lecatrila, algo Bediavad, ou seja, você fez o ato, se o ato é errado, você faz Teshuvah, Bezrat Hashem, está tudo bem. Não é verdade? A gente não quer que ninguém faça Teshuvah. O ideal seria que todo mundo fosse perfeito, mas a gente sabe que todos os dias na nossa vida precisamos fazer Teshuvah de alguma maneira. A gente vê com Adão, quando ele peca, não é verdade? E de repente ele olha para a esposa dele olha para ele, e eles veem que eles estão sem roupa. O que está escrito? Vaitboshashu. Eles se envergonham, porque agora eles têm um mau instinto dentro deles. Eles pegam uma folha e eles se cobrem. Vem a Kadosh Baruch Hu, e Deus já podia chegar neles dando e falando como vocês fizeram. Vem a Kadosh Baruch Hu e fala: Adam, Ayeka, onde você está? E aí, o Rashi explica que o motivo pelo qual Deus ele começou com essa palavra perguntando onde você está, não era para saber fisicamente onde ele estava, que ele estava escondido. Isso a Kadosh Baruch Hu sabe. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele escuta tudo. Mas ele fez isso para poder entrar na vida de Adão com uma palavra doce, com uma palavra de preocupação, para que Adão pudesse voltar em Teshuvah. E aí Adão fala para Deus: Deus, eu vi que eu estava nu e eu fiquei com vergonha. Aí vem Deus e fala: será que da árvore que eu te falei para não comer, você comeu? Aí vem Adão e fala tudo aquilo. Foi a mulher fala foi a cobra e etc. Cada um joga a culpa para um outro. A gente não vai falar sobre isso, que também é uma ideia muito bonita. Tem muita coisa bonita de coaching para falar aqui sobre essa ideia de não reconhecer o seu erro, mas não é nosso assunto. Então a gente vê que Deus logo no início já dá para Adão a chance de fazer Teshuvah. Só que ele dá a chance dele fazer Teshuvah quando? Depois que ele pecou, não é verdade? Baruch Hashem, todos nós temos essa chance. Caim recebeu uma chance, pessoal, que eu acho que se cada um de nós recebêssemos essa chance na nossa vida, a vida seria totalmente diferente. A vida seria outra. Sabe por quê? Porque o Caim recebeu a chance de fazer Teshuvah antes de matar o seu irmão. Você sabia disso? Isso não é grande novidade, porque está no texto da Torá. A novidade é o que a gente vai falar depois. Pessoal, prestem atenção. Quando Caim, ele vê que Deus não recebe o presente dele porque ele pegou Mipriadamá, pegou qualquer coisa. O que a Torá conta pra gente, pessoal? No Pasuk Rei,
Vel Cain vel minchato lo sha'a. Deus não recebeu o presente de Caim. Vaichar le Cain meod vaiplu panav. E Caim, o que ele fez? Ele ficou muito nervoso. Ficou vermelho de tão nervoso que ele estava. Como Deus não pode aceitar? Como pode ser? Ao ponto vaiplu panav. Ele caiu sobre a sua face. De tão nervoso que ele ficou, ele não conseguiu se controlar. E é por isso que a gente fala que a pessoa que tem raiva, ela sai desse mundo. Porque ela não está nos seus parâmetros normais de poder instituir ou poder se relacionar com outra pessoa, ela sai do mundo. Não é ela. É tudo menos ela de verdade. E o que Deus faz, pessoal? Deus vem para Caim antes do assassinato. E ele fala o seguinte: Vayomer Hashem el Caim, lama haralach, velama naflu panecha. Falou, Caim, por que você está nervoso? Por que teu semblante está descaído? Por que você está dessa maneira? Não fica assim, Caim, meu querido. Você também é meu filho. E no Pasuk Zayin, Deus fala o seguinte: Aló im teitiv seet, veim lo teitiv lepetach chatat, rovetz ve'elecha teshukato, ve'ata timshol bo. Fala, Deus é o seguinte: não é óbvio que se você teitiv seet, se você fizer o tov, o bem, você vai ser perdoado? Mas se você não fizer o bem, está escrito lapetach chatat rovetz. O teu pecado ele vai bater, vai jazer na tua porta. E ele fala, ve'elecha teshukato, o desejo é para você, ve'ata timshol bo. Você pode dominar, Caim. Você é grande demais. Essa raiva que está vindo em você é algo que você tem, é algo que está na tua porta, mas você pode dominar. Vem Deus e fala, Caim, não fica nervoso. Por que não fica nervoso? Porque tudo depende se você vai fazer o bem. Se aqui agora, nesse momento, a sua oferenda ela não foi aceita, continua fazendo bem. Continua sendo uma boa pessoa. Continua trazendo oferendas para mim, para Deus. Porque se você fizer isso, como nós falamos, o que o pastor fala? Veim teitiv seet. Ou seja, se você fizer isso, você é óbvio vai ser perdoado. Não vai ter nada, tá tudo ótimo. Continua com o bom. Mas se você não fizer, o pecado que vai vir depois, eu estou te avisando agora, porque eu quero o teu bem, porque eu te amo. O pecado que você vai fazer, ele vai bater na tua porta todos os dias da tua vida. E aí, a gente sabe a consequência, pessoal. De repente, vem Caim e fala, vi para o seu irmão, e eles estavam, Vayakom Caim revelachi vayargeu. Deu tudo errado. O plano de Deus de trazer para Caim a tshuva antes do pecado não funcionou nesse caso. Não deu certo. Eu queria tentar trabalhar com vocês algo para a gente poder finalizar. Muito importante para a nossa vida. Como tudo que a gente faz quando a gente se liga, quando a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais na Torá. Deus aqui, como a gente disse, ele deu para Caim um presente. Um presente que ele falou meforash, de uma forma explícita para Caim. Caim, veim teitiv seet. Se você fizer o bem, você vai ser muito bem. Mas se você não fizer, você vai ter esse pecado na sua vida. E a gente sabe que quando Caim mata o seu irmão, o que ele pede para Deus? Deus de novo, né, tenta vir para ele e fala, no Caim, cadê seu irmão? Aí vem Caim e fala, oh, Deus, Ashomer ahi anochi, eu sou o guardião do meu irmão, por que você está me perguntando? Né? E a gente vê que Caim fica com medo. Deus faz um sinal em Caim para que ninguém venha matá-lo. Ou seja, a gente vê que o pecado de Caim, de ter matado o irmão dele, ficou gravado na porta dele, no rosto dele, na cara dele para o resto da vida. E aqui, eu quero trazer com vocês a explicação do Ramban, do Nachmanides, sobre esse Pasuk, que por um lado foi um presente maravilhoso de Deus, como a gente falou, Deus ele tentou,
Deus ele deu a chance de Caim fazer tchuvá antes de matar. Caim, por favor, você vai matar ele por conta da tua raiva. Eu estou te dando a chance de fazer tchuvá, de se arrepender e de não matá-lo antes. Não fica nervoso. Vem o Ramban e ele fala o seguinte. Quando Deus fala para Caim, Caim, ve'im teitiv se'et, ele fala o seguinte, Caim, agora, não olha para o que está acontecendo agora. Não olha que agora você trouxe das suas frutas simples, eu acabei recebendo a minchá, a oferenda de Evel, desculpa. Não olha para isso. Olha que se você teitiv, se você fizer o bem, se você se ligar ao bem, se você pensar bem das pessoas, se você olhar para as pessoas de uma maneira positiva, se você não tiver problema em um dia perder, mas no outro dia você vai ganhar, fala Kadosh Baruch Hu, fala assim o Ramban, pessoal, ve'im teitiv se'et. Você vai ser muito maior. Por que você vai ser o maior? Porque você é um Bechor. Você vai ter tudo. Você só precisa ter paciência. Você só precisa não olhar somente para o agora. Quem é o verdadeiro sábio? É aquele que consegue levantar um pouquinho, olhar um pouco o mundo com o que a gente chama de um zoom out, né? Um pouco mais por cima e ver que tudo isso é um processo. Caim, você pode ter perdido agora, mas olha, o seu irmão, ele ganhou. É uma coisa boa para ele. Não é que ele ganhou e você perdeu. Para com esse pensamento infantil. Olha e observa e fala, uau, que bom que meu irmão teve o mérito de ganhar. Ainda não chegou o meu momento. E o Ramban fala que se Caim tivesse tido paciência, se Caim tivesse controlado a sua raiva, como Deus falou, se você controlar, você vai governar ele. Quem vai governar a sua vida, Caim? Vão ser os seus instintos ou vai ser a sua neshama? Tudo isso precisa de um trabalho. Nós deixamos muitas vezes os nossos instintos controlarem a gente. Seja raiva, seja ganância, seja o orgulho, seja o Yetzerará também, que qual o nome que a gente quer, ele entra dentro da nossa casa. Tudo isso a gente deixa. E a gente depois entende e fala, é verdade, eu errei. Só que Deus está ensinando para a gente, hoje, pessoal, o segredo para tentar controlar os nossos instintos negativos. Quando vier dentro de você alguma coisa, e pessoal, tem vezes que não dá para controlar. Não se culpem por isso, é verdade. Tem vezes que o nosso corpo parece que ele está muita raiva. E tem vezes que a gente fala, hoje eu sou melhor, o orgulho está em cima. Deus está falando, calma. Isso não é o final. Esse não é você. Você quer descobrir quem é você? Ve'im teitiv se'et. Continua fazendo bem. Tenha paciência. Não olhe apenas para o agora. Seja um raham. Seja um sábio que olha lá na frente, com zoom out a situação para poder chegar em algo muito grandioso depois. Pessoal, se Caim tivesse feito isso, a gente não estaria diante do primeiro assassinato da história da humanidade, muito pior do que ser apenas um assassinato, o assassinato de seu irmão com o seu outro irmão. Vocês podem imaginar como Adão ficou, como Havá ficou. Só que aqui a gente vê, mais uma vez, a bondade maravilhosa, extraordinária e verdadeira de Hashem, que Ele dá nas nossas mãos todos os instrumentos, todos os utensílios, para que a gente não precise fazer tchuvá, para que a gente não erre, para que a gente tente, de alguma maneira, se controlar. Mas para isso, precisa de um trabalho. Para isso, você precisa se afastar, como Hevel se afastou da terra, porque ele viu que a terra foi amaldiçoada por Deus, ele falou, eu não quero isso. Então, se você sabe que tem algo na sua vida que te leva para coisas negativas, se afaste. Com tudo que é difícil, com tudo que é muito, muito complicado, às vezes se afastar, mas você precisa se afastar. E dois, pessoal, que a gente aprende dessa lição maravilhosa de Caim e Hevel, o motivo é a gente ter paciência. Não olhar apenas para o agora. Entender
que por mais que a gente não recebe o presente que Caim recebeu, mas todos os dias a gente recebe vários presentes divinos. Que a gente possa aproveitar todos eles da melhor maneira possível, da maneira mais verdadeira, da maneira mais ética, mais moral, para que com isso a gente possa fazer com que Bereshit seja não só o início da leitura da Torá, que é importantíssimo, mas que seja o início também de uma nova era na nossa vida. Uma nova era pós-Hagim, uma nova era pronto para entrar no mês de Reshvan, mas que a gente agora é o momento de mostrar que nós somos os mesmos que passamos aquele Rosh Hashanah maravilhoso, que passamos aquele Yom Kippur significativo, que construímos alegria na festa de Sukkot. Esse é cada um de nós. E é exatamente aqui que vem o grande segredo. Você quer saber como? Só olhar na Torá. Só vir com a gente toda semana. Vocês devem ter percebido como a gente mudou a abertura do nosso vídeo, Baruch Hashem. E é óbvio que essa abertura é justo para impulsionar, é para trazer a gente para cada vez mais pessoas, para trazer realmente essa lição maravilhosa que se chama Torá, que se chama vida para cada um de nós. Que a gente possa ter força para começar, porque no final do ano, quando tivermos agora em Simchat Torá de 5.782, Be'ezrat Hashem, com saúde, com alegria, com boas notícias, com os filhos casados, quem precisa casar, Be'ezrat Hashem, a gente possa dançar com a Torá na mão de cada um de nós e a gente possa falar, essa Torá é minha. Be'ezrat Hashem, que a gente tenha força, que a gente siga adiante e que a gente aprenda cada vez mais e mais. Shabbat Shalom Umevorach.